Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E hoje estamos só nós duas, gente. Hoje é freestyle, Samara. Uau, do jeito que a minha sócia gosta. Não, você também. Não, você gosta de um roteirinho, né? Eu gosto de um roteirinho. Você gosta de um roteirinho. Mas eu e Cadu Braga. Alô, Cadu. Adoramos. Cadê o Cadu? Ó, temos que chamar ele aqui, inclusive, né? Adoramos freestyle, né? Adoro. Olha, essa história do freestyle, uma vez a gente tava no Amplifica Bahia. E aí nada tava dando certo, né, Sam? Pra vocês, porque pra mim tava tudo certo. Tava tudo certo pra Samara, ela tava seguindo o script lá, o roteiro. Agora, eu e Cadu, a gente saiu arrasado. Eu olhei pro Cadu, Cadu olhou pra mim e disse assim: quer saber? Vamos no freestyle. A gente não fala pra Samara, a gente faz o que a gente quiser fazer com os professores. Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Tanto pra você. Agora, só vai no freestyle, meu bem, Não, quem quem tem planejou. muita bagagem. Não, quem tem repertório e quem planejou, na verdade, né? Porque a gente tinha planejado, mas para ir bem no freestyle, você sai do planejar, mas tinha, né? É isso, Sems. Mas olha só, a gente aqui no AmpliCast, desde que a gente retornou com força total, a gente teve dois grandes temas aqui. Tá. A gente teve o tema de trazer esse viés... Um lado da sala de aula que é o professor além da sala de aula, na verdade, né? Quer dizer, o professor se enxergar como esse profissional, esse especialista que tem muito a contribuir para a sociedade e que vai muito além da sala de aula. Sim, professores que atuam como educadores, mas também que empreenderam na educação e até fora da educação. Sim. Foi bem isso mesmo, a galera que esteve aqui com a gente. Não é? Que tem vindo só aí gente tal, boa e só maluca gente que boa. nem a gente. Você lembra quem foi a primeira? É a Larissa. Olha, vou fazer um quiz aqui com a Samara, ó. Samara, exatamente. Foi a Larissa, a gente convidou ela porque ela está em sala de aula, mas ela é uma super empreendedora, teve outras oportunidades, inclusive depois famosa que saiu na do internet, podcast, tal, né? Depois do AmpliCast, ela teve outras oportunidades, porque a diretora dela ficou sabendo o que ela fazia. E, claro, aí a gente teve uma série agora recente sobre inteligência artificial. Pegamos aí por vários ângulos, né? Pegando os educadores, amigos nossos, com ângulos diferentes sobre o assunto, né? O último que teve aqui foi o Marcelo. A gente tem mais conversa aí pela frente. Não sei se vai girar em torno de inteligência artificial, mas com uma pessoa que é formada na área. Nossa, quando não se chique. falava nisso, né? Quando tudo era mato, já Quando tinha tudo gente era mato, estudando. Ixi, como diz o Marcelo, desde 1950, né? Verdade, verdade. Mas olha só, então, nessa vibe do tema, né, de relacionados à carreira de professor, né? Eu queria só lembrar aqui alguns que a gente já fez, eu não sei quantos, você sabe quantos... Porque não era nem AmpliCast, era Ampliflix que a gente fazia. Você sabe quantos a gente já fez relacionados a esse tema? De empreendedorismo, são muitos. Então, deve ter mais de 20. Olha, eu não sei. Bom, só de AmpliCast já são vários episódios, né? AmpliCast. Mas olha só, a gente teve o Ampliflix 114, o Ampliflix 115, o Ampliflix 141 e até fiz pesquisa, tá vendo que estava programado? Programado E mesmo. o Ampliflix 142. E aí, a gente não, vírgula, essa eu vou falar que fui eu que montei, porque a Samara Mas brilha é sempre aqui. ela que monta, gente. Olha Cada só, um com as suas habilidades. com seus talentos. Cara, tem uns que a Samara tem, gente, que são imbatíveis e eu agradeço todo dia por eles. Principalmente os dos relatórios e planilhas. Tô lá em cima deles. Tá lá, firme e forte. E aí, Sems, eu criei uma playlist pra galera maratonar. Uau! Então, amplifica.me/sua carreira. Para você que está escutando esse AmpliCast aqui agora, você pode até dar pausa aí se você quiser. E já anota. Amplifica.me/sua carreira. Amplifica.me/sua carreira. Que você vai ter aí uma sequência de vídeos, áudios. Inclusive tem vídeo misturado com áudio, né? Que a gente grava e depois extrai o áudio para você refletir.
e pensar sobre a sua Você carreira. lembra que a gente já falou de LinkedIn, lembra? Lembro. Para educadores, Eu lembro que como a gente fez alguns pode até no melhorar? Nauta. Então, e no LinkedIn é até interessante, né? Por exemplo, o Matheus Lincoln, quando ele esteve aqui falando de carreira agora recentemente, ele falou muito dessa questão de que o Cledson também no LinkedIn, que surgem oportunidades para eles, né? Eu acho que até um deles, se eu não me engano, a oportunidade surgiu de lá, da vaga. Para criação de conteúdo, de vaga, surgiu no LinkedIn. Porque aí- ele expõe os trabalhos que ele está fazendo. Né? E aí eu quero saber se você está fazendo isso também com o seu LinkedIn. Eu tenho atualizado lá. E você sabe vi. que tem tido conexões interessantes, Samara, que por legal. causa disso, assim, só do movimento, de eu estar conversando com a galera, de eu estar me conectando. Eu super recomendo, mas eu confesso que eu tô naquela fase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho preguiça. Ainda não me conectei muito com o LinkedIn, não, mas eu tenho lá, eu tenho LinkedIn, Mas você entra, as pessoas você entram curte. em contato comigo, eu curto algumas coisas, principalmente da empresa, eu sempre vou lá e dou uma olhada, mas eu confesso que eu assim, ainda tô com um pouquinho de preguiça de ficar falando sobre os meus projetos no LinkedIn. Eu falava mais no Instagram. Engraçado, Engraçado, né? eu me sentia mais confortável falar no Instagram. Engraçado. Lá no LinkedIn, por exemplo, esse ano eu já dei aula em 3 turmas. E eu não publiquei dos nada. 6Ds, né? Porque é um projeto maravilhoso, numa parceria que a gente tem com a Teia. E a Samara, eu sei que ela brilha. Sou teacher lá, professora mesmo, Teacher raiz. trainer. E eu não é publiquei. o TTT, não é? E assim, não publiquei Train the nada. trainers. Engraçado, não publiquei nada sobre Então, isso. mas- E tive turmas bem interessantes. Mas eu tenho certeza. Vamos fazer aqui um movimento? Deixa aqui no comentário pra gente, pedindo pra Samara falar alguma coisa sobre o que ela anda fazendo, porque até eu tenho que saber, porque a gente nem tem tido tempo pra falar muito sobre o TTT, o Agora Train eu vou the te falar uma Trainers. coisa. O meu currículo Lattes eu estava adaptando hoje, corrigindo hoje. E não o seu perfil no No LinkedIn? perfil no LinkedIn não vai me dar os resultados que eu quero que o Lattes dê. Ai, meu Deus do céu. Não vou nem perguntar para onde ela está querendo ir, porque eu já até É porque eu imagino. abri hoje, eu percebi que a última vez que eu atualizei o meu Lattes foi em agosto de 2022. Falei, não, já está defasado, já está na hora de atualizar. Eu já tenho outras publicações de 22 para cá. E tá lá, não está atualizado no Lattes. A cara dela para mim. Não, eu não vou nem... Olha, não Mas vou é nem... isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que tá aí escutando a gente. Cada um tem que surfar na onda que curte, Ué, mas gente. o Lattes Essa é é a uma grande onda mega liberdade, profissional, na verdade, né? Na realidade, o Lattes é a primeira rede profissional que a gente teve, né? Não tinha Foi. LinkedIn quando a gente começou o Lattes. Então, eu acho um ambiente muito interessante, assim, para carreira, eu procuro deixar sempre atualizado. Não, e vou te falar que o meu tá atualizado, tá? Ah, tá vendo? Tá atualizado e vou dizer por quê. Porque durante a pandemia... E depois eu também atualizei de novo. Durante a pandemia, eu tive uma super oportunidade de dar aula no MBA. Sim, Tipo, para mim foi um processo riquíssimo, assim. Tive que estudar horrores. do jeito que você gosta. Aprender horrores do jeito que eu gosto, assim. E eles pediam Lattes. Então, Tem que ter quem tá atuando no ensino eu superior. coloquei né? lá, enfim. Tá Então, depois que eu meu terminar tá o Lattes, eu vou pensar aqui no LinkedIn. no LinkedIn. Pronto. Mas, para você que está escutando a gente aí, se você não tem nem Lattes, nem LinkedIn, pelo menos abrir um LinkedIn tem que abrir, né? Ô, Sams, olha só, eu queria te perguntar uma coisa. Dessas pessoas, desses nossos convidados que a gente teve aí nos últimos tempos falando de carreira né, desse viés que cada um tem, do que eles entendem o que é ser empreendedor, né? Porque nós todos temos um pouco disso, né? O que te chamou a atenção, assim? O que você se lembra, assim? A coragem. É? A coragem de todos eles foi a que mais me chamou a atenção. Porque é uma coragem que eu não tenho. Como não Apesar de eu fazer. Como não tem, Eu João, acho sua doida? muito corajoso a pessoa já planejar a vida dela para as coisas diferentes que ela quer fazer. As coisas foram só acontecendo e eu só fui vivendo o que estava acontecendo. Eu não planejei. Eu estava até me lembrando, esses dias apareceu um shorts, um corte desse do Cledson. Dele falando que ele sabe exatamente onde é que ele quer estar daqui a 10 Nossa, anos. o Cledson é impressionante. E eu não sei onde é que ele O está. Cledson é impressionante É mesmo. muito interessante. Então, essa coragem, sabe? Essa coragem de sair da zona de conforto. Eu não tenho muito essa coragem, não. Apesar de sair. Mas eu saio e aí eu resolvo depois que eu sair. Mas Gente, planejar sair da zona de conforto. é não é comigo, não. engraçado ela falar isso, coragem, né? Porque toda vez que eu falo, Samara, vamos
vamos. Aí ela já pega um caderno. Não, ela abre caderninho, não. Ela pega o computador dela e já anota. Então tá, então vamos fazer. O que tem que fazer? Aí anota já põe no Monday, que é o sistema que a gente usa, pronto. Aí já é tarefa e tem que cumprir, tem que tocar. Mas para isso não precisa ter coragem. Como não? Só capacidade de planejamento. Só tá habilidade louco. e competência de planejamento. Você tá louco, Samara. A coragem pelo me amor chamou de Deus. muita atenção. Achei, assim, todos eles que estiveram aqui muito corajosos, assim, muito inspiradores. Eu tava me lembrando, porque esses dias eu tava revisando umas coisas. A gente tava com a transcrição da fala recente, inclusive, do Leão. Nossa, Muito inspirador. Eu fiquei. E a história das galinhas, de tipo, você sempre tentar segurar de um jeito, mas entender que elas vão escapar. Eu achei aquela história, assim, incrível, assim. Então, muitas vezes você planeja certas coisas e quer que esteja tudo sob controle e tal, mas a gente tem que entender que as pessoas escapam. Inclusive, ele falou, ele estava trazendo essa analogia para falar que ele escapou da circunstância dele, né? De morar no interior do Nordeste e tudo mais. E hoje ele é um super gestor de rede, mais do que gestor, né? Ele é mentor, enfim, ele é várias coisas. Então, em termos de carreira, eu achei muito interessante e otimista essa perspectiva de que a gente pode escapar das circunstâncias. Que aí quem trouxe uma ligação muito legal com isso foi a Rafa Lima também. Porque ela falou, né, que ela foi a primeira a se formar. Eu encontrei com ela há pouco tempo no YouTube Conexões, ela brilhando no palco. Gente, ela nasceu para aquilo, né? Como pode? E assim, ela tem uma empatia, ela tem uma proximidade. E propriedade. Ela, além de empática, próxima, ou seja, uma excelente comunicadora, a Rafa, ela tem muita propriedade no que ela fala. Ela não está falando porque ela acha. Não, ela realmente entende daquilo que ela está falando. Ela estuda Eu gosto muito. Eu gosto. E se tem uma dica aqui que a gente pode deixar é para a galera ir no Instagram, você entrar no Instagram dela, porque lá realmente... no canal dela do YouTube também, bem robusto. Gente, impressionante, né? O que ela tem de experimentos, de coisas para você fazer em sala de aula, né? Para professores de ciências, é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, Sens? E ela também me surpreende a coragem. Também. É muita coragem, Carla, ir para o YouTube falar da sua disciplina. Pode reparar. Eu e você, nós temos canais no YouTube, mas a gente não tem é verdade. sobre a nossa disciplina. Eu não tenho um canal de verdade. física e você não tem um Não canal de tem. inglês. Nunca tive. Nunca tive também. Nunca tive. Então, assim, olha como precisa coragem para isso. Tem que ter muita coragem, a cara da Carla. É mesmo. Não, eu tô pensando porque assim, eu sempre bloguei, mas eu nunca me senti confortável para até fazer vídeo aqui e áudio para mim. Gente, áudio. Eu me lembro quando surgiu o negócio do MP3, que eu me escutava. Eu dizia assim, não tem a mínima condição, eu nunca vou mexer. E no inglês usa muito, vou né? mexer A com gente isso. usava muito a coisa Sim, do áudio para poder fazer o listening. Áudio, e eu tinha muita tendência, quando entrou nessa coisa de o áudio ser algo mais simples, porque antes era muito técnico, né? Não era algo trivial para um professor mexer com áudio. Mas quando começou a se popularizar, e eu já estava em sala de aula, eu gravava muita coisa para os meus alunos porque eu achava que era um input legal para eles, para escutarem também, né? Sim. E eu detestava. Olha aí. Olha aí, estamos aqui. A gente nem escuta de novo, Por né? isso que eu tô te nem falando, vê de novo, a coragem coragem de quem empreende, de quem dá a cara a tapa para estar ali. Porque é interessante isso. Quando você está fazendo transposição didática, que é pegar o conteúdo que a gente domina e transformar ele palatável para o aprendizado, você faz aproximações. Sim. Então, você tem que fazer muitas aproximações e analogias para que as pessoas compreendam ali os fenômenos ou, né, o que você está querendo ensinar para ela. E quando você vai fazer isso no vídeo, Carla, isso pode ser muito criticado. Porque não é exatamente assim. E realmente não é exatamente assim. Mas você precisa construir o conhecimento. Então, eu acho muito corajosa, assim, os nossos colegas do YouTube Edu irem lá, suas aulas. Inclusive, hoje teve um post do Física Interativa. Eu adoro o Vicente. Ele é um dos primeiros edutubers também, canal de física. E ele escreveu assim, eu errei essa questão. Eu nunca vi um professor fazer Sério? isso. Chega, me arrepiei. Que legal. Eu também não. Ele falou assim, eu errei e eu vou mostrar para vocês onde eu errei para vocês não errarem.
Gente, Tá no Instagram dele hoje. Isso. Eu nunca vi. Vamos colocar a referência aqui. E isso tem que ter muita coragem, Carla, muita bagagem e ser assim, ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo para fazer isso que o Vicente fez hoje. Olha, fenomenal, palmas para ele. Palmas. Realmente é de uma coragem impressionante. E inspirador. Falei, cara, que sensacional. Olha como é que ele chama a atenção do aluno. Ele é um professor de física, ele é conhecido, inclusive ele é de Instituto Federal, ele é um cara, assim, super bem reconhecido. Ele colocou, errei essa questão e eu quero te mostrar onde eu errei para você não errar também. Nossa Ganhou o aluno, tipo assim. Não, já me ganhou. Não, te ganhou na também, hora né? para ver. Te ganhou, né? Então, assim, eu acho muito corajosas essas pessoas empreendedoras. Assim. Ah, então tá. Falando em coragem, então, me diz, então, quando é que você decidiu empreender? Porque, eu né? nunca decidi isso na minha vida. Eu Como decidi. ela não decidiu. Ela já teve 2 empresas só comigo e disse que nunca eu decidiu. nunca decidi. Inclusive, eu sempre Tipo, decidiram disse... pra você? Foi acontecendo. As pessoas não entendem. Sabe a música? Deixa a vida me levar, a vida leva. Gente, a minha vida é isso ali. Eu vou pra onde o vento aponta. E aí eu não tenho medo. Isso eu não tenho medo. Não, você não tem medo. Pra onde o vento aponta? É por aqui? Então beleza. Então vamos embora navegar esses mares aqui e ver no que dá. Então eu comecei a empreender assim. Surgiu lá a certificação do Google, depois surgiu a oportunidade de fazer o seminário. Aí, para a gente ganhar patrocínio para o seminário, tinha que ter um CNPJ. Então, você está vendo que não é uma coisa assim, eu decidi ter um CNPJ? A oportunidade... É até legal você colocar essa perspectiva, porque também parece que é uma coisa, né, que foi tudo planejado. Não, pra gente não foi nada, né, Duas Samara? professoras com a pastinha debaixo do braço, era o que a gente fazia, entendeu? É. E era o que na realidade, é o que a gente continua fazendo. É porque as oportunidades, elas realmente vão surgindo. Então, quando a certificação surgiu... E a gente trabalha pra caramba, né, Isso. Samara? Mas aí todo professor trabalha, né? Tipo, a gente tá no hall dos profissionais, educador, médica, a gente tá no hall dos profissionais que mais trabalham, né, na humanidade. Então, assim, meu filho estava até falando comigo isso hoje, mas é engraçado, a gente não tem medo de trabalhar. Isso a gente não tem medo, né, de que tem que ter muito trabalho. Meu filho também falou isso hoje, o Caio me falou isso hoje, vendo? ele disse assim, mãe, os meus amigos tem uns que estão lá, né, descansados, estão tranquilos e tal. Eu digo, Caio, você não queria estar lá, tipo, sei lá, no clube, Curtindo na piscina, vida. curtindo? Ele disse, não. Eu gosto de trabalhar. Olha aí. Engraçado, né? Mas isso eu acho também é uma herança cultural, familiar, né? Cultural. As nossas mães É. são muito inspiradoras nesse sentido. Também sempre foram mulheres muito trabalhadoras, Sim. né? Então, tem muito da nossa cultura familiar também nisso. Mas foi isso, foi surgindo. Eu sempre gostei, Carla, na verdade, de projeto. Isso eu sempre gostei de fazer. Ela é uma super gestora de gosto projetos. de projeto educacional. Eu gosto de fazer coisa diferente. Eu acho que quando tá todo mundo fazendo de um jeito, é porque a gente tem que mudar. Então, na escola, eu sempre atuei assim. E empreender surgiu como um projeto. Não surgiu como, vou empreender. Não, é um projeto que precisa de CNPJ. Gente, a Samara é essa pessoa. Olha que interessante você que está escutando a gente. Tanto que o segundo legal. CNPJ, vocês tiveram que me convencer, porque eu não queria. Gente, o segundo CNPJ é até engraçado essa história. Foi assim, eu e os nossos, né, na época, futuros sócios, fizemos uma reunião. Sem essa, a gente teve que fazer esse complô, porque senão não ia dar certo. Aí a gente estudou, porque os meus sócios, né, eles são, até hoje, né, eles trabalham com design de serviço. Então, eles estruturaram, tipo assim, uma apresentação para a Samara com todos os dados e tudo que ela poderia refutar dos dados. Então, foi assim que a gente convenceu a Samara. E eu falava, Carla, não tem problema. Não tem problema, é só a gente assinar. E eu, Carla, você assina. Você vai lá, você entra na sociedade. E eu falei, eu vou ajudar, pode contar comigo. Tipo, eu estarei aqui com você, lado a lado. Mas eu só não queria ter que ter outro CNPJ. E ela, mas sem você eu não vou. Os sócios foram embora e nós duas continuamos com outro CNPJ mas também. Os queridos foram embora, mas também são queridos parceiros ainda. E a gente aprendeu muito, né, com eles. É verdade. Aliás, a gente podia trazer eles no Ampliflix? Claro! Amplicast aqui. Amplicast podia. Não, eles são fenomenais. Nossa. Vamos ter que chamar cada um deles. Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo da Babi que achei fenomenal. Ela nasceu para as câmeras. Babi, beijo. Nasceu para as câmeras. Vamos trazê-los aqui, porque vocês vão se inspirar muito. Bom,
Mas pra gente agora finalizar o nosso podcast de hoje, o nosso Amplicast... Esse podcast, Amplicast informal, Carla e Não, Samara. mas é bom fazer de vez em quando, né? Porque a gente não tem nem mais tempo de conversar assim à toa. É verdade. A gente sempre tem, né, uma pauta, tem... Não, mas eu tava brincando que era uma pauta freestyle, mas tem... Não, eu já mas fiz... você me perguntou, você devia responder essa pergunta também. Qual? Quando que você resolveu empreender na sua vida? Como é que foi isso? Mas, na verdade, eu tava pensando... Você sabe que eu sempre tive isso comigo, desde criança. Então tá. Mas eu também encaro muito como projeto, assim. Por exemplo, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, o que eu fazia? Eu enchia minha casa de pintinho. Naquela época a gente não tinha consciência ecológica que a gente tem hoje, Você comprava né? aqueles pintinhos pequenininhos? Comprava e vendia. Ah, pra vender? Vendia. Gente. Sabonete. Sabe aquela fase do sabonete que a gente desenhava fazia. e pintava? Sim, que a gente pintava com uma tinta, botava uma película em cima. Sim, Você e também tal. vendia. Vendia. Pano de prato pintado, eu fui fazer curso de pintura para pintar. Aí tinha os Carla, moldes você e pinta? tal. Não, era aquele com os moldes, sabe? Aí você só completa. Aí você só completava e tal. Aí eu tinha vários moldes, vendia para todo mundo, Isso Samara. desde criança? Desde criança. Aí com 14 anos, lá em casa o negócio era apertado de grana, muito apertado. E aí eu tinha uma coisa com meu cabelo, né? Meu cabelo todo. Aí a minha mãe comprava shampoo mais barato do de mercado, babosa. Claro. Mas hoje em dia é ótimo. Shampoo de não, aquele verde não funcionava. É porque era cheio de sal. Não dava Tinha certo. babosa e Não sal. dava certo aquele shampoo no meu cabelo. E aí eu decidi que eu ia dar aula particular para ter dinheiro para comprar o shampoo. Olha só. Então, eu sempre tive isso. Quando eu era muito nova e quando eu comecei a ter dinheiro, eu comprava... Isso eu nunca te contei. Sabe que revista eu lia de cabo a rabo? Tipo, você Eu era adolescente. S.A. Você S.A. Olha isso. Quando eu era adolescente. Então você sempre teve essa vontade dentro de você, Na né? verdade, eu Esse sempre desejo. tive uma coisa de empreender, assim, sabe? Legal. De pensar em projetos e ideias e colocar elas para funcionar de alguma forma. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Era sempre a minha visão, assim. Mas nunca pensei isso seriamente, né? Tanto que o Amplifica era um projeto... A gente brincava que era o nosso PP, né? Projeto paralelo. É verdade. E acabei de encontrar até o Bruno, que a gente vai trazer ele aqui e tal, e a gente se conectou num Amplifica. E aí eu tava lembrando, né? Que a gente fazia no sábado... Sim, porque era o dia Sempre que o todo mundo seminário, podia. porque os professores podiam e porque a gente podia, né? Porque a gente, sexta-feira à noite, a gente viajava depois do nosso expediente, né? E eu ainda mais tarde, porque você acabava mais cedo na Isso. escola na sexta, mas eu não. E a gente só ia depois, né? E é Então era engraçado projeto isso, paralelo, que assim. Eu nunca imaginei me tornar uma empreendedora formalmente, assim. Eu sempre fui uma intraempreendedora, onde eu trabalhei, eu sempre cavei os projetos, cavei funções que não existiam, foram criadas, porque eu ia criando a demanda, mas nunca... Não foi uma coisa assim, que você, meu projeto de racionalmente, vida vai não. ser empreender e tal. Não vai ser. É engraçado Nunca isso, pensei né? nisso. Uma coisa que eu me lembro da minha infância, que você falou agora, que eu fazia, mas não era empreender. Eu tinha clubinhos. Eu também tinha, minha filha. Eu E tinha eu dava regras aula. para entrar. Eu também tinha regras para entrar. Tinha regras eu tinha pra entrar. comunidades. Tinha rituais. Não, aí eu não tinha ritual, Nossa, não. eu tinha um ritual. Meu Deus do céu. rituais. Eu inventava cada coisa. Eu tinha clubinho, eu dava aula nesses clubinhos, eu então a dava questão também. de aula Eu já dava tinha aula. ali. E eu sempre tive essa questão de eu organizar as coisas, eu planejar. Então, eu planejava o encontro do clubinho, a atividade que é também. ter o lanche, isso desde muito Eu também fazia nova. Eu e a minha irmã, tipo, a gente fazia isso muito, né? Então, mas eu não sei, assim, realmente essa coisa do empreender, ela foi surgindo, porque meus pais foram empresários, né? Uhum. Então, eu tenho comigo meio que um pouco de trauma com quem empreende. Os meus não, os meus eram funcionários públicos, depois meu pai saiu e tudo mais. A minha família, sim, né? A minha família, por parte de pai, era empreendedora, o tio Luigi, enfim, sempre foi um super empreendedor e tal, mas era um empreendedor que estava sempre quebrado, assim, né? Tipo, pegava uma dívida para pagar outra e não sei o que, e eu dizia assim, não, essa vida eu não consigo ter, não. Eu vou fazer um concurso público. Essa vida... Agora, você vê, a gente é empreendedora, mas a gente foi seletista muitos anos, tanto eu quanto você. Sim. Muitos anos. E eu achei... Mais de 20.
O Rodrigo dizia, né, que era mais fácil eu separar dele do que sair da onde eu trabalhava, porque eu amava. Eu amava onde eu trabalhava. Amava mesmo. Sempre amei e continuo Ainda amando, ama. né? Ainda estamos fazendo projeto, né, Verdade, com eles, mas verdade. é muito legal. Bom, e aí, agora sim, pra gente finalizar aqui, Sams, claro que eu trouxe ele, o Seth Godin. Ai, maravilhoso. Não, gente, ele tá cada vez melhor, inclusive. Maravilhoso. Nossa, ele tá publicando. Ele acabou de escrever um livro que eu quase cliquei na Amazon, mas deixei lá na minha Segurou. wishlist, porque eu tenho que acabar um livro que eu tô lendo para comprar esse dele, que em inglês é The Song of Significance. Olha que legal. Olha que bonito. A música do significado. E ele disse que tipo ele foi compelido para escrever aquele livro assim de um jeito que ele não pôde recusar. Então eu tô Uau. esperando para ler esse livro. Mas vamos lá. Falando nesse tema de carreira e tudo mais, teve uma vez que o Seth Godin colocou 4 perguntinhas, né, pra gente refletir sobre essas perguntas. Então eu vou fazer para você. Perfeito. Então você que está ouvindo, já aproveita Também, e também você pensa responde. sobre isso, dá uma parada, até antes de escutar a resposta da Samara, Isso. acho que é legal você dar uma paradinha e pensar sobre isso, ou então depois. Vai lá. Olha só. Quais são, Samara, as suas 5 grandes decisões na mesa agora? 5 decisões que eu tenho que tomar, é isso? É. Neste momento. Nossa, eu tenho tantas. Você quer só 5? Só 5. Porque ele fala que são 5. Não adianta Vai você querer... contando vida Cinco. pessoal e profissional? Não, profissional. Ah, Tô falando não, do então profissional. tá. Porque pessoal eu tenho umas 10. Pra decidir agora, inclusive a cor. que eu vou pintar a parede. Não, você é uma coisa surreal. Vamos falar só Vamos da lá, profissional. 5 profissionais, né? Eu tenho que decidir se eu volto para a Secretaria de Educação ou não em 2024. É uma. Essa decisão eu tenho que tomar. É um problema da Samara de 2024, mas quando chegar lá é uma decisão que eu tenho que tomar. Porque eu já tirei Porque todo não o tem tempo. mais, né? Não tem. Eu tirei Você não todo o tem. tempo de licença para interesse que vai fazer 6 anos, né? É, que eu tô olha. fora. Bastante tempo. Ó, tive que convencer também na caneta, ó. Então, essa decisão eu tenho que tomar. Eu tenho que decidir se continuo investindo num projeto muito bacana que a gente está fazendo junto. Que eu tenho que decidir todo dia, Ai, eu meu tenho que Deus do céu, decidir não me fala isso. alguma coisa sobre ele. Então, eu tenho muitas decisões para tomar, Sim. muitas escolhas Sim. para fazer sobre esse projeto no Sim. caminho. Eu tenho que decidir o nível de amadurecimento que a gente quer para a empresa. Tem que decidir isso junto com você, inclusive. Minhas decisões é tudo com a Carla, tá? Não, tá bom que ela já tá Eu respondendo já tô os dando meus as dela também. também. Então, tem muitas decisões, assim, de nível de amadurecimento, né? De crescer. 4ª decisão. Eu tenho que tomar decisões de cunho financeiro também, Ai, essa empresa. é doloroso sempre. né? Várias decisões que agora é tudo trimestral, né? Então tem os OKRs, tem as metas. Eu estabeleci metas e quando a gente não bate a meta, a gente tem que correr atrás. Nossa Senhora. E a 5ª, eu não tenho uma 5ª, acho que eu só tenho essas 4. Nesse momento, na mesa, profissionalmente, eu tenho essas 4. Não me lembrei de outra. Boa. São 4 Boa. boas. Muito boa. Mas quiser então. pessoal, eu tenho 50. E dá, Samara, minha filha, a rainha. Olha só, eu quero saber você que está aqui com a gente, E quais você? são essas 5 grandes decisões? Acho que muito parecida com as suas, né? Tá. Tem as da empresa. Essas da empresa, certamente. Tá. Tem uma que não é decisão, é finalizar, na verdade, que é a questão do livro que eu estou escrevendo e É está verdade. avançando. E eu sinto que pode ajudar muita gente, acho que tem muito potencial aí. Então, realmente, é uma decisão de acabar. Perfeito. Porque eu continuo tendo síndromes e síndromes de impostora, né? Que eu acho que, tipo... Fala tanto disso, né? Mas com ela mesma. Falo, mas é isso. A realidade é essa. No fundo, todos nós temos as nossas inseguranças. E apesar de eu parecer essa pessoa mega segura, cara, esses monstrinhos Mas, meu pra bem, escrever... vulnerabilidade é potência. Cadê a Brené Diz Brown a Brené aqui? Brown, né? Mas, cara, Vulnerabilidade é potência. Mas é difícil, eu sei. cara, mexe com muitos monstrinhos essa coisa De escrever, né? de escrever e de você ter que mostrar para alguém para validar, para publicar alguma coisa. Eu sempre escrevi e publiquei, mas assim, uma coisa que seja... Que vai para uma editora, né? Que vai ter que ter um Nossa, editor. eu não tive nem coragem de mostrar. Pra o ninguém que eu- ainda. Ninguém viu o que eu Não, escrevi. eu não vi, tá? Já pode Nem dizer. a Eu Samara só sei viu. que ela tá escrevendo. Não, porque a Samara eu não quero nem ver. Eu não quero nem que ela veja. Não, a Samara só no outro estágio, porque aí eu desisto antes.
Mas Que isso, sou uma incentivadora de pessoas. Não, me dá que eu vou. você é, mas putz grila. Boa. Mas aí você ia me fazer escrever outro livro. Não, Porque aí você claro que eu ia bifurcar ele mais 4 livros Meu fácil. Deus do céu, fácil. Mas, cara, tem 2 decisões que são interessantes. Uma delas eu escrevi hoje além de tudo no que a seu gente... caderninho do dia lá que você escreve. No Notion, que eu estou usando o Notion para testar, para ver como é que funciona e tal. Que é assim, eu adoro podcast. E tem 2 coisas que eu acho que tem uma junção aí, que talvez tenha alguma coisa para a gente fazer em relação a isso. Claro que é um projeto pessoal, mas eu vou trazer para o... É profissional. É profissional. É pessoal, me dá prazer, mas tem a ver com profissional, inclusive para ajudar outras pessoas. Eu escrevi hoje no meu Notion, assim, que o inglês não pode ser a barreira para a aprendizagem. Olha que legal. Isso eu sempre tive na minha carreira e, inclusive, o programa de letramento que estava engavetado, que depois a gente tirou, que você usou e que eu usei também, era exatamente por isso, porque eu via muita coisa acontecendo lá fora e queria trazer para cá. E eu achava que o inglês era uma barreira grande para os professores, né? E aí eu disse assim, poxa, e se eu fizesse eu unisse 2 coisas que eu amo, escutar podcast e a coisa do inglês. Aí a minha ideia foi, eu queria traduzir o que eu escuto, tipo assim, fazer resumos dos podcasts. Eu ia curtir. Porque é mais difícil, né? Tipo assim, as pessoas que não sabem inglês não vão procurar... É difícil escutar um podcast em inglês, Não vão procurar, mesmo que tenha transcrição, eu não acho que seja... E você que está escutando, adoraria saber a sua opinião sobre isso. Se isso é uma barreira ou se eu só estou imaginando. Mas isso é uma coisa Mas legal, o inglês não ser, né? Colocar isso como meta. Eu coloquei assim, o inglês não pode ser uma barreira para o aprendizado. Ponto. E aí, legal. Tipo assim... Tipo, é uma decisão que você tem que tomar. Se você segue com isso... porque a gente tem tantas coisas para fazer, né, Samara? Pelo amor de Deus, assim. Tipo, a gente ontem estava falando que a gente não acaba a nossa lista, né? Do que tem para fazer. Eu acho que eu vou acabar e não acaba. A própria lista que a gente faz pra gente. Olha, isso é muito louco. A própria lista que a gente faz pra gente, além de todas as outras demandas que já estão lá previstas. E aí, uma outra coisa que, enfim, eu sempre penso, essa semana eu voltei a olhar, um MBA. Eu já fiz alguns, mas um MBA em teoria comportamental. É uma área legal. Que você curte? Curto, muito. Aí me lembrou de uma decisão que eu tenho que tomar também, se eu vou fazer um doutorado ou não. Olha aí. Mas eu vou fazer, o doutorado eu vou fazer com certeza, só tenho que decidir quando. É uma especialização, eu já sei onde eu quero fazer. Aí você tem que decidir se entra ou não. Eu tenho que decidir. Aí eu tô adiando isso, porque, enfim, a gente tem muita coisa aí para fazer. Mas, cara, é uma área que eu curto demais. Mas tem tudo a ver, né? Com o que você faz hoje. Tem tudo a ver com o que a gente faz, tudo a ver. A gente mexe muito, tem uma parte aqui do Amplifica que tem a parte da comunicação e tal, que tem muito a ver. A coisa da comunidade tem muito a ver com teoria comportamental. Sim. O que a gente faz de desenho de experiência no Amplifica tem a ver com teoria comportamental, então... tem antropologia, sociologia, tem muitas áreas aí, mas que no MBA elas podem ser todas contempladas, né? E sistematizado, né? Assim, para se aprofundar nisso. Eu adoraria aprender sobre isso. Você tem todo o meu apoio, pode fazer. Tá. Uma hora chega lá, uma hora eu chego. Então, assim como tem pro livro também. Nossa, nem me fale. Então tá, 5 decisões é uma coisa que todo mundo tem que pensar. 5 decisões estão na sua mão agora. Aí, uma outra pergunta que o Seth faz é o seguinte: outras pessoas na sua posição teriam uma lista diferente? Claro, eu acho que sim. Você acha? Eu acho. Cada ser humano é um universo, cada vida é uma vida, eu acho. Será? Eu acho. Será que é tão diferente assim? Por exemplo, uma empreendedora, mulher e tal, que enfim, está trabalhando com isso e tal, está trabalhando, enfim, na área de educação e tal. Você acha que mas dilemas... aí tem que ter muita coincidência, você está falando. Não, mas eu tô falando, alguém... Mulher, tem que ser da área da educação. Outras pessoas na sua posição. Mas aí pode ser, por exemplo, uma pessoa que empreende na saúde, pode ser
Sei lá, pode Você ser acha que são os dilemas um advogado, uma advogada. Mas eu acho que é uma agora. provocação interessante. Você acha que é tão diferente assim, tipo os dilemas de decisões financeiras que você falou aqui? Talvez essas genéricas, se a pessoa é empreendedora, talvez, não sei. Eu acho que cada um tem. Eu sempre digo que para cada dia a sua dor, para cada um a sua luta, entendeu? Eu acho que cada um tem as suas. Mas pode ser que tenham parecidos, pode ser que você encontre pessoas que estejam vivendo um momento de vida parecido. Isso é mais comum. E aí eu acho que essa pergunta do certo até nos leva, pô, se as pessoas têm problemas parecidos, de repente a gente devia estar trocando mais. Né? Mas é por isso que ele faz terapia. Falando de carreira, né? Essa é ótima. Essa é ótima, é só fazer terapia. Quando a gente pode, né? Essa fazer terapia. Aí tem uma outra pergunta que é maravilhosa. Quanto do seu dia é gasto aprendendo o que você precisa saber para tomar essas decisões? Hoje, menos do que eu gostaria. Olha, bem que legal. menos. Por quê? Mas sempre foi o contrário, tá? Na minha vida, eu sempre gastei mais tempo aprendendo para fazer depois. Mas hoje é menos. Eu gostaria de estar estudando, inclusive, muito mais. E já falei isso com você. Eu cheguei num ponto na minha carreira que eu já usei tudo que eu aprendi. Aquele livro, né? Todo mundo é incompetente, inclusive você, né? Eu cheguei nesse no ponto grau de incompetência. Daqui para frente eu já sou incompetente. Então, ou eu estudo, ou eu aprendo, ou eu vou aprender com alguém. Tipo, eu vou aprender. Ou com você alguém, vai contratar. Ou, não sei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber antes de contratar. Eu também sempre... Mas, ó, a lanterninha tá acesa do celular. Oi? Mas, assim, eu sempre acho... Inclusive, minha irmã, ela me falou isso. Ela, Samara, você tem um negócio... Você não pensa em outra solução que não seja aprender. E é verdade. Hoje eu acho que para tomar as 5 decisões que eu tenho que tomar, eu preciso aprender um pouco mais de empreendedorismo. Eu preciso estudar mais sobre administração, economia. Eu tinha que mergulhar nesse mundo aí. A física não está me ajudando mais aqui. Não, te ajuda. Não, mas não mais. Não mais do que... Eu preciso de mais ajuda. Eu acho que essa coisa do quanto dia do seu dia é gasto, talvez menos do que eu gostaria. Eu tento, né? Enfim, aprofundar. Por exemplo, até essa coisa do... Eu estava até escutando um podcast outro dia sobre isso, né? Sobre a questão de comunidades e tal, né? Sobre o livro, né? Que eu estou escrevendo. Cara, eu acho que às vezes é até desculpa. Eu gasto... talvez mais horas pesquisando, tentando aprender do que escrever. Mas isso é uma fuga, né? Eu sei disso. Não, mas esse é um dilema de todo mundo que escreve, Carla. É um subterfúgio. E aí tinha um cara falando que assim, cara, para de pesquisar. E escreve, põe pra fora. Escreve. Sabe, essa coisa de ficar... eu sei quem foi. Foi uma entrevista que eu escutei ontem do Daniel Pink, que eu amo também de paixão. E ele falando isso, ele estava sendo entrevistado por até uma educadora. E ele falou assim, cara, chega uma hora que você tem que parar e tem que escrever. Aí depois você volta e vê as lacunas, porque senão você não sai do lugar. Não sai. Você não sai do lugar. E eu gastei muito tempo, tipo, pesquisando, aprofundando, vendo pessoas. E aí tem uma armadilha nisso tudo. Porque aí, quanto mais você estuda, mais impostora você se sente. Porque aí você vê que você não sabe tudo que todo mundo sabe sobre aquilo. Não, e aí você acha assim, mas as pessoas já estão falando isso, não sei o quê. Mas o jeito que você vai fazer é diferente. Exatamente. É isso que eu estou tentando me convencer, sabe? Porque é isso. A impostora. Tô convencendo a impostora que tá vivendo dentro de mim. Nossa. Né? Ela é uma danada mesmo. Mas é engraçado isso. Então, tem coisas que eu gasto mais tempo, mas tem outras que eu gostaria de me dedicar mais para aprender. Acho que, assim, até não amplifica, assim, a coisa da gestão das coisas de... Né? A gente tem que se aprofundar mais. Você não nasce empreendedor, você não nasce empresário, né? Você torna-se. Então, você precisa começar a se preparar para camadas mais profundas dessa área, que é a área de quem empreende. Se dependesse de mim, metade do meu dia seria sempre dedicado ao estudo. Pois é. Se dependesse só de mim, da minha vontade. E aí a outra metade seria para produção, trabalho, seja lá o que fosse. Mas quem consegue, amores, ter metade do dia só para aprender? Não dá. Não dá, né? Não cabe nas 24 horas, né? Junto com outras, a maternagem, o casamento, a casa, não cabe. Não cabe. Felizmente, mas é isso, acho que é isso que a gente tem que lidar. Mas essas perguntas do Seth, eu acho que
fazem a gente parar para pensar o quanto a gente quer... O que me ajuda, essa pergunta dele, por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito prática, eu penso assim, tá bom, eu não tenho a manhã inteira, mas quantas horas eu posso ter? Aí isso não, já me... Você é muito boa nisso, inclusive. Aí tipo assim, pô, se eu não estou investindo o tempo que eu gostaria para estudar... Você vai colocar na então sua agenda. Então eu posso pôr 1h30 por dia. E aí, blocar esse horário e trabalhar com isso. Uma coisa que mudou muito, assim, dessa coisa do aprender para mim e de sistematizar isso, assim, né? Não é nem sistematizar, porque eu sempre estudei muito e tal, mas de ser mais constante e consistente, foi aquele livro que a gente leu com a galera do Amplifica, Você acho que não Hábitos leu. Atômicos. Esse aí, para mim... blocar é um hábito mudou atômico, muito, né? E blocar, mas mais do que blocar, ele tem uma coisa de... que em inglês ele diz never miss twice. Então, você nunca perca pela segunda... Nunca faça a mesma coisa... Pela segunda vez. Pela segunda vez. Nunca deixe de fazer, na verdade, a tradução, né? Então, eu tenho feito esse movimento... em relação a escrever, em relação a ler... Você não passa mais estudar. de 2 dias sem fazer. Não. Legal isso. Em relação a fazer exercício. Legal. Tudo. Legal. Eu tenho levado isso para mim. E uma outra coisa desse livro que também mexeu muito comigo é o seguinte, a regra dos 2 minutos. Cara, se você não pode fazer a coisa, enfim, completa, faz por 2 minutos. Então, por exemplo, uma coisa que eu morro de preguiça, ir para academia. Quando eu chego lá, eu curto. Eu mas também. E o movimento de ir... Eu enrolo. Eu não sei você, mas eu enrolo. Quando eu vou jogar beach tênis, eu me arrumo, tipo, em 5 minutos eu me arrumo e vou. Que é uma porque atividade que você gosta, a outra quando não. é ir pra academia, meu Deus. Aí você usa a técnica dos 2 minutos. Não, aí o que eu tenho feito, assim, cara, nem que eu vá... E fique lá só 10 minutos na academia. 2 minutos. Eu fiz isso muitos anos. E aí, essa regra, eu acho muito legal e tem me ajudado muito, assim, de... Cara, por exemplo, de manhã, escrever, sem ser o livro. Eu tenho escrito, eu tenho feito... As outras coisas ela escreve. Escrevo... olha aí. Engraçado. Olha que engraçado, né? Eu escrevo todo dia. Eu sei. E aí, eu nunca deixo 2 dias seguidos. Olha só. E acho que essa é uma regra bem legal. Assim, Olha, que eu aprendi no Hábitos Eu Atômicos. fiz musculação acho que mais de 15 anos, Carla. Eu me lembro. E eu sempre tive preguiça de ir. Isso foi, tipo, eu podia dormir mais um pouco hoje, ou então, tô tão cansada, acabei de dar 14 aulas, né? Que a vida era assim. O que eu sempre fiz foi assim, não, eu vou lá e eu vou fazer a esteira 30 minutos. Eu vou fazer bicicleta e assistindo não era seriado. Nem 2 minutos, porque era a sua 30. intensidade, né? 30. 30. Então eu falava assim, cara, 30 minutos. E tinha dia que eu ia e eu fazia só 30 minutos. Mas eu tinha comigo, eu fui. Você foi. Mas eu isso, fui. A regra dele é assim, nem que você calce. O exemplo dele, nem que você... Calce o tênis. Vá na porta e volte. Tá, você tem que ter um movimento. Gostei. A regra dos 2 Então eu não li Hábitos Atômicos, mas fazia um trem parecido. É muito legal. Mas foram mais de 15 anos, assim. Então, assim, é interessante isso. Às vezes eu tenho preguiça de descer com o cachorro, né? Mas o cachorro tem que descer, ele tem um horário, né, de fazer as necessidades dele. Aí eu penso assim, mas é 20 minutinhos só, é rapidinho. Aí eu vou, mas é claro que eu não fico 20 minutos, que eu fico 30 minutos. Aí eu falo, já tô aqui mesmo, vou caminhar no parque. Aí 40 minutos, aí vira um passeio de 1 hora rapidinho. Mas você vê, só o movimento de sair da inércia, né? É isso aí. Isso aí, eu achei isso muito legal. Agora, a última pergunta do Seth é para pensar. Ele diz assim, e você pode fazer, tipo, tomar todas essas decisões e resolver tudo que você... Enfim, tá aí na mesa... Né? Essas 5 coisas que estão na mesa, você consegue fazer até terça-feira? Não. Quer dizer, é tipo assim, essa coisa de, poxa, será que você não está adiando coisas que... Mas não consigo não, porque eu tenho que aprender antes. Tem várias decisões que para tomar eu tenho que aprender, então eu não tenho. Olha, eu acho que ele é sempre um grande provocador, assim, né? Dessa coisa de refletir, né? Da gente ser crítico com
ele sempre... Hoje eu estava até escutando um podcast dele, 1000 podcasts, mas o dele é bem Gente, curtinho. a Carla citou já uns 5 aqui. Você vai fazer a listinha pra gente depois? Então, é incrível, né? Mas hoje eu escutei sempre em um podcast. Mas hoje é porque eu fiquei na academia. O que me faz também ir pra academia hoje... É o podcast. É o podcast. Já que eu vou ouvir 1 hora de podcast, não, mas vou pra academia. aí às vezes eu fico até mais porque eu quero escutar outro. Até Olha o isso. Final. Ó, tá vendo? Aí hoje eu tava escutando um dele que ele tava falando assim. Ele sempre tem essa coisa de nos instigar, sabe? E uma coisa que eu ia te falar é que ele sempre repete essa frase de que a gente é a engrenagem no sistema. Uhum. Então, ele tem como missão, assim, questionar a gente como engrenagem de um sistema, né? Pra gente sair desse... Então, é isso. Pô, o que será que a gente tem que fazer pra... Pra terça-feira tá com isso tudo resolvido. Tá fácil. Só fazer uma matrícula no MBA. Mais ou menos isso. Então, fica aí a provocação para você que está aqui com a gente. Essas decisões que você está adiando, que já poderiam ter sido tomadas. A gente abriu aqui nosso coração sobre questões essa alma de carreira, empresarial, né? aqui, ó. Eu acho que é legal, né? Porque a gente conversa com todo mundo, mas é legal também a gente dar um pouco a nossa perspectiva e tal. Então, o que será que está aí na sua mesa de decisão que você está adiando, que você já poderia ter resolvido, ou que não, que você depende de alguém para te ajudar? Acho que são super provocações para você evoluir, crescer e seguir em frente profissionalmente, né, Sams? Muito legal. Gostou? Eu nunca tinha me questionado nada disso. Foi ótimo me questionar. Eu tá curti. Vendo? Freestyle. Não foi tão freestyle assim. Tava aqui. Tava preparado, né, gente? Aqui, até as perguntas aqui, estavam preparadas. Aqui. Essa é a Carla Freestyle. Já estava preparado. Não, tá preparado, mas a gente, né, dá um toque aí, uma pitada. E se você curtiu, quem sabe você não manda para esse teu colega, essa tua colega que tá precisando daquele empurrãozinho, né, Sams? Verdade, né? Não é? É verdade. Curta e compartilhe aí com a sua rede, porque tudo que é aprendido, compreendido é para ser compartilhado. Valeu, parceira. Até a próxima. Valeu, né? Até a próxima. Tchau, tchau.